eu não sei se você já ouviu falar de um livro policial, que o delegado Tobias, investiga a morte de Ricardo Lísias. Para falar mais sobre isso, a gente tem o próprio Ricardo aqui, ressuscitado. Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos ao Metrópolis. Obrigado. Bem-vindo ao Metrópolis. Para falar justamente desse livro, inquérito policial, experiência e uma narrativa diferente, que está aqui nas minhas mãos, o inquérito... Aqui, ó, para aqui. O inquérito policial, a família Tobias... E para você contar um pouco de como começou tudo isso. Que legal esse formato aqui, né? E vocês estão vendo aqui, olha, gente, é uma pasta mesmo que vai... e dentro dessa pasta, que é a história do livro, você vai acompanhando a troca de correspondências, e notificações, e-mails, provas, como um inquérito policial mesmo, né, Ricardo? Exato. Essa história toda começou, na verdade, com você fazendo contos. Eu comecei a ler os contos publicados, né, digitalmente, né? Contos. Exato. Sim, foram 4 folhetins, né, em forma de contos, que tinham dentro deles algumas decisões da justiça que eu tinha feito. Só que aí houve uma confusão e o Ministério Público Federal chegou a essas decisões sem chegar aos meus contos e abriu um inquérito contra mim por documento falso. E aí eles investigaram só as decisões e não perceberam que era ficção. E aí eu tive que ir à Polícia Federal, fui depor e expliquei, olha, isso daí não é documento falso, é uma obra literária, né? E, enfim, e depois eu escrevi esse, então, que é a continuidade ficcional do inquérito verdadeiro. Entendi. Né? Eu pego o início o final daquele inquérito que eu respondi e dou algumas soluções para ele. Não é? Agora, isso trabalha muito com essa questão da ficção, da literatura, da verdade, que está na sua obra muito discutido, é sempre muito discutido na sua obra, né? Sempre você é personagem dos seus livros. Não digo o Ricardo Lísias que está conversando comigo, mas dentro da sua obra, você sempre provoca essa discussão, né, Ricardo? Pois é, e em um determinado sentido saiu um pouco dos limites quando foi parar na polícia sem a polícia saber, né? Que era literatura, sem o Ministério Público perceber. Então, mas aqui eu já repus de novo no ambiente artístico. Já está dentro do ambiente artístico. Espero que ninguém confunda. O delegado Tobias, na verdade, acaba sendo uma história da família Tobias, né? Agora eu estou nos sobrinhos do delegado, né? A confusão com a Procuradoria-Geral da República se deu com o delegado Tobias. E agora, nessa história, eu conto, aqui no inquérito, eu conto a história dos 3 sobrinhos dele. Né? Também misturando um pouco de narrativa policial, um pouco de colagens, como você mostrou, todo esse tipo de junção para dar esse objeto, que é um inquérito também. Esse objeto livro, objeto arte, é a primeira vez que você faz aí na sua trajetória, né? É a primeira vez. Mas foi um trabalho de equipe, né? Teve um design, o Gustavo Piqueira, que comandou, não é, esse formato. Eu escrevi os textos e a gente foi dialogando junto com a editora, né, para chegar a esse objeto final. Agora, redigir esse tipo de documento é uma experiência literária diferente para você também, né? Eu estudei a linguagem jurídica, até porque eu tinha estudado o inquérito contra mim, o verdadeiro. Então, eu fiquei meio experiente nisso e aqui eu tentei trabalhar dessa maneira também. E como é que foi para você trabalhar dessa maneira? Foi divertido, foi uma produção diferente, né? Foi uma coisa que eu tentei dar uma resposta criativa ao problema policial, né? Assim, acabou sendo bastante interessante. Claro. E a gente falou muito do processo e o que levou e as implicações, mas falar um pouquinho da trama. A trama dos primeiros 4 contos, que é... Sim, o delegado Tobias, um escritor, que é o Ricardo Lísias, é achado morto num quarto de um hotel.
o delegado Tobias começa as investigações e descobre que esse escritor, o Ricardo Lízias, está sendo chantageado por uma outra pessoa, que também chama Ricardo Lízias. E aí cria-se uma imensa confusão em que o delegado fica muito irritado e começa a propor que o livro seja proibido. Aí entram as decisões da justiça, não é? Ele propõe proibição do livro, ele propõe uma série de medidas jurídicas, não é? A prisão de alguns críticos literários que estão falando que ele, delegado Tobias, não existe. E se você lê os contos, os folhetins, você percebe que as pessoas citadas são pessoas do meio literário, os críticos literários, são jornalistas ligados à literatura. Todos vão presos e no final todos vão soltos também, porque eu soltei todos, através dessas decisões todas que eu mesmo tinha criado. Né? E aí acabou, enfim, foi o que eu disse, acabou sendo denunciado como documento falsificado. Ricardo, eu só gostaria de agradecer você por nos confundir tanto. De nada. Muito obrigada por essa confusão que a arte nos proporciona. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, Cunha Júnior. Vamos aproveitar o Ricardo Lízias, claro, para que você fale para a gente sobre uma dica, porque aí a gente já abre o quadro das dicas culturais com um escritor aqui. Ah, legal. Enfim, eu tenho um filho novinho, não é, de 2 anos, o que me fez mergulhar na literatura infantil. E ele não lê ainda, mas eu leio muito para ele adora. E eu selecionei a coleção Boitatá, da editora Boitempo, não é, que faz uns textos bem interessantes e bastante, como eu digo, as ilustrações são criativas, as ideias são, acho, importantes também. Eu trouxe, por exemplo, esse As Mulheres e os Homens. Deixa a gente mostrar, ó. Tá aqui, ó. Olha que bonito. Olha que legal aqui. De que forma fala aí das mulheres e dos Ele homens? tenta fazer uma discussão justamente das semelhanças, das diferenças, dirigido ao público infantil. Né? Uma discussão de gênero, uma discussão de convivência. Mas coloca assim, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher? Não, eu acho que não exatamente isso. Por isso que eu estou perguntando para você. Acho que ele mostra, por exemplo, o que a vida, o convívio, a vida em conjunto, enfim, essa capacidade, a necessidade de compreensão, o diálogo das diferenças, das semelhanças. Todos os 4 livros da coleção têm um pouco esse viés. Esse aqui é o outro, ó. A Democracia Pode Ser Assim. Exato, que também é muito legal. E os outros são o que são classes sociais e a ditadura é assim. Exato. Que bacana. É muito legal. Eu acho que também livros para crianças são, na minha opinião, eu também tenho um filho pequeno, Pedro, né? Os nossos Pedros, exatamente. Que é a possibilidade de você colocar em casa determinados assuntos, que não precisam ser esgotados no livro ou naquela primeira conversa, mas que o livro pode te dar essa possibilidade. E um livro, né, que... o livro pode abrir essa conversa, né? Exatamente. E eu acho muito legal. Esses aqui são ideais para isso, né? Para ter um diálogo, um debate, alguma coisa mais... enfim, construtiva, porque, enfim, esse, por exemplo, As Mulheres e os Homens, a gente está precisando, né? Nossa, a gente está precisando. O Brasil está precisando. Aliás, os 4, né, gente? Exatamente. Vamos lá. Exatamente. A gente está precisando dessa discussão. Exatamente. Então, eu acho fundamental. As novas gerações. Contamos com vocês, ok? Exatamente. Meu pai lia muito para mim também. É legal pais lerem, né? Pai e mãe, né? Claro. Meu filho acabe na TV. Tomara. Legal. Tomara. A minha dica é o seguinte, no dia 25 de maio agora, próximo passado, foi o dia do Orgulho Nerd. Eu já falei, você sabe disso, né? Bem legal. Que é bem legal. Primeiro porque foi o dia do lançamento, em 1977, do primeiro filme de Star Wars, né? Star Wars A Nova Esperança. E aí, então, anos depois, virou Orgulho Nerd por causa do filme. E o outro por causa do Dia da Toalha. Vocês viram, por acaso... Dia da Toalha? Dia da Toalha. Dia 25 de maio, o Dia da Toalha. Muita gente na Paulista passeou com toalha. Você viu isso? Você é nerd, hein? Mais ou menos. Eu estou totalmente por fora. Eu pesquiso. É o seguinte, é uma homenagem ao autor deste best-seller aqui,
que é o mochileiro, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o Douglas Adams, que, na verdade, esse livro já existia... Mostra para onde? Mostra aqui. Já existia em 5 livros diferentes, e agora a novidade é que a editora Sextante está lançando num único volume as 5 histórias. O Douglas Adams era um nerd, ele era um cara super fissurado em astrofísica, em biologia, em tecnologia, etc. E era um cara que sabia escrever, estou dizendo tudo no passado porque ele morreu em 2001, se não me engano. E ele sabia escrever como ninguém. E com aquele humor britânico, não é? Ácido e tal. Tanto que ele escreveu para o Monty Python. Ele escrevia roteiros para o Monty Python. Um dos ele nomes. aproveitou esse talento dele de escrever e fez uma brincadeira total, zoando com essa coisa toda de tecnologia, de ficção científica, e virou uma coisa muito engraçada. Para os nerds, mais ainda, porque os nerds entendem as piadas, né? As piadas internas, mais coisas mais... Né? E para o público em geral, fica também uma coisa muito engraçada, porque o cara é muito afiado no texto dele, né? E tem um capítulo inteiro que ele fala da importância da toalha. A importância da toalha para uma pessoa que quer viajar pelas galáxias. Então, aí, os fãs... virou um filme até, a gente tem algumas imagens aí, pode mostrar? O filme, só para dizer, o filme é de 2005, é com o Martin Freeman, que fez o Bilbo Bolseiro do Hobbit. Aí, ó, tá ele, meio desconhecido e tal. Ele faz o personagem principal, que é o Arthur Dent, que vive no planeta Terra, tem um amigo dele que é alienígena e que diz assim, ó, vamos fugir do planeta porque vão destruir a Terra porque estão construindo uma via... que vai passar pelo planeta e tem que acabar com o planeta Terra. Vamos destruir o planeta. Então vamos fugir daqui. Aí começa toda a história, é sempre assim, tanto o texto irônico como reviravoltas absolutamente absurdas. Então é uma dica muito legal para quem é nerd, quem gosta de nerdices, ou que não seja tão nerd assim, né? Pois é, para ficar um pouquinho mais nerd, né, Cunha Júnior? Claro. A minha dica, e vou agradecer a minha família aqui, foi um presente do Dia das Mães, é esse livro aqui da Janet Malcolm, que se chama 41 Inícios Falsos. A Janet Malcolm é uma cronista, jornalista, biógrafa, repórter, trabalhou muito tempo na New Yorker, que é, né, a bíblia do New Journalism, do novo jornalismo, que aproxima o jornalismo da literatura, né, que não são aqueles textos tão duros, eles não têm a mínima preocupação com o lead, com onde, como, onde, por quê, não existe essa preocupação, mas tem uma preocupação com uma outra narrativa, uma narrativa mais próxima da literatura, com mais qualidade. E ela já escreveu muitos livros e já fez perfis de muitas pessoas, de famosos ou não. Só que esse livro aqui reúne 41 ensaios sobre reúne ensaios sobre artistas e escritores. O 41 Inícios Falsos diz respeito ao primeiro perfil que ela faz de um artista plástico que ela não gosta, então ela tenta 41 vezes começar o texto. Isso é maravilhoso. Ela tenta 41 vezes, assim, como que eu começo dizendo dessa pessoa que eu não gosto do trabalho, não tenho a mínima empatia, simpatia por ela, e vou escrever sobre essa pessoa, que é um pintor pós-moderno americano que se chama David Sale. O interessante dela, e se você acompanha palestras na internet ou entrevistas que ela deu, ela é muito crítica em relação à linguagem, dizendo que quem escreve os perfis e quem entrevista alguém sempre vai colocar e sempre vai dar o seu lado da história. E que ela tenta ser o mais honesta possível, colocando no texto dela coisas que ela não gosta da pessoa também.
porque ela acha muita perfumaria. E é mesmo, né? O jornalismo acaba sendo uma coisa perfumaria e você vê você esconde um lado do seu entrevistado que não é muito legal e bota outro e vira um pouco de entretenimento. Ela não é assim. Ela tem uma posição muito crítica sobre isso, mas continua escrevendo. Tem uma frase dela aqui que eu achei sensacional, porque ela fez algumas biografias, e ela diz o seguinte, isso eu acho muito bom. Ela diz o seguinte, ó, que a biografia funciona como uma espécie de fábrica de processamento, onde a experiência é convertida em informações da mesma maneira como os produtos agrícolas frescos são convertidos em legumes enlatados. Você já começa a ler os textos dela a partir dessa premissa, que já te coloca num outro lugar, né, na leitura. E ela já dá essas informações. Ela coloca os seus biografados, às vezes, principalmente os vivos, porque ela encontra essas pessoas muitas vezes. Ela vai a exposições ou lê o livro, ela coloca essas pessoas, às vezes, em situações desconcertantes. Mas ela diz que é para isso que ela escreve, claro, para tentar mostrar a pessoa de forma mais próxima. É isso, gente. Eu ia falar quem são as pessoas. Todas dicas literárias. Então é isso. Eu tô terminando o livro, tô apaixonada por essa leitura, tô quase desistindo de ser jornalista. Vicente, fala, não, então para de ler o livro, então. Falar, não, tá fazendo tudo errado, mas tô gostando. Lísias, obrigada pela sua presença aqui, viu? Um prazer. Obrigado, Eu que agradeço. Foi um prazer.